Vamos lá, aula 1, a primeira aula do nosso curso de Geometria Plana. E vamos discutir na aula de hoje os primeiros conceitos primitivos e falar um pouquinho sobre lógica. Antes, então, vamos dar uma olhada como que se organiza uma teoria. Nós estudaremos a geometria. A geometria é o protótipo de uma teoria. E vamos dar uma ideia de como que se é organizada a geometria e teorias em gerais. Uma teoria é organizada com conceitos primitivos, definições, axiomas, lema, proposição, teorema e corolário. Ao começar a desenvolver uma teoria, precisamos assumir alguns conceitos que temos familiaridades, algo que a partir deles vamos desenvolver os demais resultados. Esses conceitos é o que chamamos de conceitos primitivos. São fatos que assumimos sem uma definição precisa. A partir desses conceitos, partimos então para a definição. Definição já é um conceito que exige uma precisão na sua descrição. Então, conceitos primitivos são conceitos que assumimos sem uma definição precisa, e definição são conceitos que exigem, na sua essência, uma descrição precisa. Uma vez estabelecidos os conceitos primitivos e as definições, vamos fazer afirmações acerca desses conceitos. Existem dois tipos de afirmações. O primeiro tipo de afirmação são os axiomas. São afirmações que não exigem uma dedução. Assim como os conceitos primitivos, nós assumimos uma certa familiaridade desse fato, assumimos essa afirmação sem exigir uma demonstração, uma dedução desse fato. E o segundo tipo de afirmação é o que chamamos, de lema, proposição, teorema e corolário. São afirmações que exigem demonstração. Então, durante esse curso, veremos vários lemas, proposições, teoremas e corolários. E sempre que aparecer essas afirmações, é necessário que se tenha uma dedução desse fato, uma demonstração desse fato. A diferença entre lema, proposição, teorema e corolário é só uma questão de hierarquia. O lema geralmente é uma proposição, é uma afirmação auxiliar. Proposição é uma afirmação um pouco mais forte que o lema, e o teorema já são afirmações centrais. Então, se você tem um resultado central, provavelmente esse resultado é um resultado forte, ele vai ser chamado de teorema. Tá? E o corolário são afirmações que decorrem dos teoremas e proposições, são consequências. Então, uma vez estabelecido o teorema, temos uma consequência desse fato e aí chamamos essa consequência de corolário. Então, basicamente, temos duas categorias: as que exigem a demonstração, as que exigem a sua descrição, e as que a gente assume familiaridade. Assumimos experiências com esse fato, aceitamos sem exigir uma certa demonstração. Então, conceitos primitivos, assumimos sem uma definição precisa, definição exige uma descrição precisa, axiomas, afirmações que não exigem dedução, lema, proposição, teorema e corolário são afirmações que exigem demonstração. Vamos ver alguns exemplos, No caso da geometria que estudaremos, a geometria plana, os conceitos primitivos que nós assumimos são o plano, reta e pontos. Então, nós assumimos familiaridade com o plano, assumimos a existência de um plano, tá? E o plano nós representamos geralmente por letras gregas. Então, aqui tem alfa, beta e gama. Então, são representados por letras gregas, os plano. As retas, também assumimos a existência de retas, não estamos exigindo uma descrição, uma definição precisa de reta, estamos assumindo familiaridade com retas, tá? E denotamos retas com letras latinas minúsculas, M, N, R, por exemplo, tá? Letras minúsculas para retas, e também pontos. Representamos pontos agora com letras maiúsculas, A, B, C, tá? E também são pontos também são conceitos que assumimos familiaridades sem descrição. Vamos começar aqui o nosso estudo da geometria. E para começar o nosso estudo, nós então assumimos familiaridades com o plano. Temos uma noção intuitiva do que é um plano, do que é uma reta e do que são pontos. Então aceitamos esses conceitos, são conceitos primitivos,
sem uma descrição precisa deles. E também aceitamos o fato de que plano e reta se estendem indefinidamente, ou seja, são infinitos. Uma reta se estende indefinidamente para as duas direções que contém essa reta, assim um plano se estende indefinidamente para todas as direções que está contida nesse plano. Então são objetos, é outro fato que a gente aceita para começar a estudar a nossa geometria. Mais dois conceitos primitivos que assumiremos é a relação de pertinência e contido. Então, ao considerar uma reta R e um ponto A nessa reta, a relação de que A pertence à reta, e representamos com esse símbolozinho E aqui, ou um epsilon, né? Essa relação de pertence, né? A pertence à reta é um conceito primitivo que assumimos também em familiaridades. Temos a noção de o que significa, né, um ponto pertencer a uma reta. Então, A pertence à reta, o ponto A pertence à reta R, a relação de pertinência, também é um conceito primitivo. Da mesma forma, a relação de continência, o contido, esse símbolo aqui. Então, por exemplo, a reta R contida nesse plano alfa. Então, R contido no alfa. Tá? A relação de inclusão, de continência, também é um conceito primitivo que vamos assumir nesse curso. Então, a noção de plano, reta e ponto, assumimos familiaridade, já temos intuição do que é isso, aceitamos sem uma definição precisa, são os conceitos primitivos, a relação de pertinência e de inclusão também. Um ponto pertence a uma reta, aceitamos essa relação, uma reta contida num plano, relação de continência, também aceitamos essa relação. São os conceitos primitivos que aceitamos para iniciar o nosso curso de geometria. Bom, então, uma vez que a gente tem os conceitos primitivos, as afirmações que exigem demonstração, como por exemplo os teoremas, os lemas, as proposições, os corolários, né? Essa demonstração, essa dedução é feita de uma forma lógica. Então, toda afirmação ela tem um caráter verdadeiro ou falso. Então, no nosso curso, na matemática, uma teoria de maneira geral, uma afirmação, como por exemplo um lema, uma proposição, um teorema, corolário, ela necessita de ser verdadeira ou falso para se enquadrar na questão, na classe de afirmação. Então, uma afirmação é verdadeira ou falsa. Para verificar a validade, então, desse fato de ser verdadeiro ou falsa, a gente argumenta de forma lógica. Durante esse curso, nós vamos ver vários argumentos lógicos. O principal deles é o que a gente chama de implicação. E a implicação é feita da seguinte forma: a gente parte de uma hipótese ou premissa. Então, uma hipótese às vezes aparece como premissa, são as afirmações que estamos admitindo como ponto de partida. A tese ou conclusão é a afirmação a qual queremos chegar. Ou seja, então, uma vez que a gente aceita, assume a validade da hipótese, a gente vai argumentar de maneira lógica com os elementos que temos até o momento para chegarmos à conclusão. Tá? Então, a demonstração é o fato lógico, são as argumentações lógicas, a argumentação que permite que a partir da hipótese chegarmos à conclusão. E a implicação, então, é se a hipótese é verdadeira, então chegamos à tese. Tá? Então, vamos ver nesse curso muitas afirmações do tipo: se uma hipótese, uma premissa é verdadeira, então devemos chegar a uma conclusão. Uma maneira também de escrever de forma mais simplificada é usando essa flecha dupla, que significa implicação, né? A gente costuma falar a hipótese implica a tese. Okay? Vamos ver bastante argumentações desse tipo no curso. Vamos então fazer um exemplo para ficar claro essas questões. Então, uma proposição aqui é uma afirmação, não é uma afirmação central, é uma afirmação relevante. Então a gente chama ela de proposição. E a afirmação diz o seguinte: se um triângulo possui lados medindo 3, 4 e 5, então esse triângulo é retângulo. Essa afirmação é verdadeira.
Para entender essa proposição, então, a gente tem como hipótese que o triângulo possui lados 3, 4 e 5, e como conclusão, o triângulo é retângulo. Então, olha aqui, C e o então, tá? Então, o que está entre o C e o então é a nossa hipótese. O triângulo possui lados medindo 3, 4, 5, e a conclusão é o que vem depois do então. Então, esse triângulo é retângulo. Então, a argumentação para esse fato partiria de assume que o triângulo tem lados medindo 3, 4 e 5, e a partir disso e do que conhecemos até o momento, chegamos à conclusão que esse triângulo é retângulo. Então esse é um exemplo, não temos condições ainda de fazer essa dedução, faremos isso futuramente. Então aqui está um exemplo de proposição. Então, também é comum, né, entendermos essa implicação, né, como uma afirmação P implica que. Então temos a tese e a conclusão. P implica que. Aparece também alguns momentos que nós podemos questionar a recíproca. O que é a recíproca? P implica que. Mas será que também é verdade que o que implica que? Por exemplo, se um triângulo é retângulo, então ele possui lados medindo 3, 4 e 5. Quando vale a implicação e a sua recíproca, tá? A gente diz que tem uma equivalência e acaba escrevendo como C e somente C. Então, quando uma afirmação C e somente C, a outra afirmação, significa que é preciso que se verifica a implicação e também a sua recíproca. A curiosidade é que nesse exemplo aqui, nessa proposição, a recíproca nem sempre é verdadeira. Então, existe o triângulo que é retângulo e que não possui lados medindo 3, 4 e 5. Então, nesse caso, só vale a implicação, a recíproca não é verdadeira. Bom, durante esse curso, além dessa principal implicação, veremos outras maneiras de fazer as deduções, tá? Mas o que temos sempre que ter em mente no curso de geometria são as seguintes observações. Que o plano, tá? A gente pode entender de maneira informal o plano como uma folha de papel que estende indefinidamente em todas as direções. Então, nós vamos fazer, nesse primeiro curso de geometria, vai ser uma geometria que vai ocorrer no plano. Então, você pode imaginar intuitivamente que o plano é a folha de papel que se estende infinitamente para todos os lados. O ponto. Um ponto é uma pequena marca produzida pela ponta de um lápis, de maneira informal. Então você considera a folha de papel como um plano, e um ponto, você pode fazer uma marquinha do lápis. E o que é preciso ter em mente é que os desenhos ao qual faremos, eles servem como instrumentos para ajudar a intuição e a nossa linguagem. Não servem como argumentos, não servem como dedução. Então, ao fazer um desenho, ele serve para auxiliar a nossa intuição, para ajudar nos nossos argumentos. No entanto, um desenho não serve como dedução do fato. Okay? As demonstrações, sim, né? Deve seguir argumentos lógicos dedutivos, utilizando os conceitos primitivos, axiomas, definições e teoremas anteriormente provados. Então, a cada ponto do curso, vamos aumentando o nosso conjunto de axiomas, de proposições e teoremas, de maneiras a construir essa geometria a qual estudaremos. E os resultados que estudaremos num presente momento vai ser deduzidos a partir de fatos estudados anteriormente. Bom, então, na aula de hoje, discutimos a noção de conceitos fundamentais, os conceitos primitivos, que nesse curso serão o plano, a reta e ponto, são conceitos que assumimos, familiaridades, a relação de pertinência, de inclusão também. Falamos um pouco sobre as diferenças entre axiomas, proposição, teorema, lema e corolário. Então, os axiomas ou postulados aparecem também, são afirmações que não exigem demonstrações, e os lema, proposição, teorema e corolário são afirmações que exigem demonstração. Demonstração é uma dedução lógica, existem várias maneiras de fazer isso. Nós vamos utilizar sempre
um conjunto de estratégias nesse curso e vai ficar claro no decorrer das próximas aulas. Então, obrigado. Até a próxima aula.